Boa noite a todos. Queria muito agradecer a presença da nossa querida Diane Cooperman hoje para fazer essa palestra incrível, mas também quero agradecer a todos pelo ano incrível que a gente teve com Segundas Intenções, e eu vou fazer um breve agradecimento a todos os palestrantes que nós tivemos desde que a gente começou com Segundas Intenções, que hoje a gente está fechando com 37 palestrantes, e fechando o ano também muito feliz, nós todos, por ter atingido o objetivo de trazer tantos temas diferentes, incríveis, e poder acrescentar um pouquinho de judaísmo, de cultura judaica a toda a nossa comunidade e a comunidade maior também. Então, eu vou aqui ler o nome dos nossos palestrantes e fazer um agradecimento a todos eles, em nome do Segundas Intenções. André Lage, Jader Tasliski, Márcio Grossman, Beatriz Kruschner, Carla Monteiro, Ronaldo Vrobel, Joelle Ruchot, Celso Ziborowski e Karine Gelker, Anne Benchimol, Daniela Kresch, Andréa Kogan, Judy Botler, Lira Neto, Zelig Velder, Silvia Lerner, Marcel Gottlieb, Paulo Geiger, Daphne Horowitz, Avraham Schinfeld, Vladimir Veltman, Raquel Schechard, Sofia Débora Levi, Carlos Schlesinger, Elias Salgado, Janete Kupperstein, Susana Schwartz, Maria Luísa Tuti Carneiro, Sandra Nisquier Flanzer, Raquel Mizrahi, Jael Blasberg, Sandra Strauss, professor Renato Ataias, Dr. Francisco Moreno Carvalho, Israel Beloc, Júlio César Neres e hoje a Diane Cooperman. Então, estamos com 37 palestrantes incríveis que fizeram parte desse momento tão importante, desse ano tão desafiador, e queria fazer essa homenagem e agradecimento em nome do Segundas Intenções a essas pessoas que participaram e trouxeram tantos temas incríveis. E vou apresentar agora a Diane, uma querida, norteou sua vida em 3 pilares: judaísmo, família e defesa dos direitos humanos. Na vida profissional, jornalista várias vezes premiada, pioneira na defesa de grandes causas, direitos das mulheres, combate ao racismo e antissemitismo, liberdade de expressão, inclusão de minorias, doutora em comunicação social, professora de jornalismo, de ética, diretora da Faculdade de Comunicação Gama Filho. Na vida comunitária, ativista da área, onde exerceu os mais diversos cargos, sendo atualmente membro do Conselho Diretor. Destacou-se no trabalho pela igualdade de gênero, diálogo interreligioso e inclusão. Ativista do diálogo interreligioso e da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, tendo representado o judaísmo na CPI da Alerj sobre intolerância religiosa. Organizadora dos primeiros congressos acadêmicos judaicos do Brasil, fundadora do Conselho Sefaradi Confarad, ativista da Vitso, tendo participado do Executivo Nacional, conselheira do Conselho Interreligioso da Ordem dos Capelães do Brasil e da ONG Contém Amor, maior site católico de língua portuguesa, ambos voltados para o diálogo entre crenças. Na vida familiar, casada há meio século com Nelson Cooperman, mãe abençoada com 3 filhas maravilhosas, 3 genros excepcionais, verdadeiros filhos, e 10 netos, orgulho de qualquer avó. Muito obrigada, Diane. Eu passo para você o microfone. Primeiro, muito obrigada. Parabéns pela trajetória lindíssima. Realmente, o Segundas Intenções foi um marco esse ano, com tantos eventos, e foi se afirmando e crescendo, e realmente é um fenômeno. Parabéns a todos que criaram esse momento de aprendizagem. Todos nós estamos aqui aprendendo novos temas e ou nos aprofundando sobre outros já conhecidos. Eu quero explicar por que esse tema. Na verdade, é um tema muito complexo, muito vasto, e é praticamente impossível abarcá-lo inteiramente numa palestra só. Seria um curso de várias aulas,
Mas uma coisa que me toca, e que me tocou muito nos últimos tempos, é a ignorância generalizada sobre o que é o judeu. As pessoas costumam botar o judeu num bloco monolítico e podem separá-los no máximo entre Sefaradim e Ashkenazim. E não passa disso. Até os judeus, muitas vezes, não passam disso. Consideram que todos pensam igual, todos são iguais, e não vão além, não tentam entender o que é essa complexidade e essa diversidade do ser judeu. O não-judeu, então, ignora totalmente. O não-judeu só imagina aquele judeu que ele conhece, que ele vê à frente, ou aquele judeu que ele imagina e odeia. E como a minha vida toda eu lutei contra o antissemitismo, eu acho que uma live dessas, mostrando quem são esses judeus, a diversidade deles, pode contribuir para que as pessoas possam rever as suas posições. Aliás, foi muito engraçado, eu recebi uma mensagem de uma amiga não judeu, uma parceira de diálogo, que recebeu duas intenções. Ai, Diane, que maravilha, eu vou mandar para meus amigos judeus. Eu disse, não tem que mandar para os seus amigos judeus. Você tem que mandar para os seus amigos umbandistas, candomblecistas, negros, brancos, espíritas, ateus. Tem que mandar para eles poderem rever o que eles, o estereótipo que eles criaram na sua mente sobre o judeu. E quando a gente fala das subdivisões que existem no judaísmo, eles não fazem a menor ideia. Aliás, eu preciso fazer uma correção também. Na primeira versão do flyer, apareceu chupeta, em vez de chueta. Essa é a culpa do incorretor ortográfico, que ignora totalmente que existam chuetas e colocou chupeta. Então, meia culpa, eu deveria ter visto esse erro corrigido imediatamente, circulou, mas depois foi corrigido. E as línguas também. Quando as pessoas falam de língua do judeu, vão dizer o hebraico, algumas pessoas podem dizer que tem também o ídis, e a língua local. Mas não tem saber o que existe ladino, raquitia, o shoadita, então, nem falar. Essa iura também, acredito que muitos judeus nem sabem. É uma pesquisa, na verdade, que eu tinha feito há muitos anos, e quando resolvi retomar, eu fiquei muito feliz de ver que o tema está na moda. Há pesquisadores no mundo inteiro pesquisando essa diversidade. Por exemplo, tem uma pesquisadora francesa, Edith Bruyer, que acabou de lançar um livro, Les Juifs d'ailleurs, os judeus de Alures, que fala sobre esses judeus da África, os judeus da Ásia, os judeus da China, os judeus indígenas, os judeus de todas as cores, de todas as etnias, de todos os tipos. E um brasileiro, isso é interessante, da USP, que é doutor em letras árabes, resolveu pesquisar o árabe do Marrocos. E ele descobriu que o judeu, ele descobriu não só que o árabe é múltiplo, e isso é verdade, a gente sabe que existem milhares de árabes, além do falado e do escrito, há árabes que mudam conforme o país, mas ele foi descobrindo que existe também o judeu árabe no sul do Marrocos, e que esse judeu árabe é tão específico que ele é totalmente diferente da raquitia ou dos outros judeus árabes que existem. Enfim, é uma infinidade de temas de pesquisa que eu espero poder motivar. Mas vamos primeiro a minha motivação, que remonta aos anos 80. Eu estava fazendo mestrado na Escola de Comunicação sobre antissemitismo,
quando Heloísa Buarque de Holanda me chama, Jane, a gente tem que fazer um congresso sobre o judaísmo. Você não é judia? Então faça. Nunca tinha feito um congresso na minha vida. Como que eu vou organizar um congresso? Se vira, mas vamos organizar, eu quero, para o fim do ano, ter um congresso sobre o judaísmo. Então, o que foi que eu fiz? Eu juntei as pessoas que eu conhecia e fui pesquisando. Por exemplo, Esther Kozowski, que era minha orientadora, Bela Joseph, já falecida, Helena Levin. E em São Paulo, claro, Anita Novinsky, Rivka Berezin, Eva Blay, Narman Fauber, para a gente montar esse congresso. E, para minha surpresa, quando eu quis montar uma mesa sefaradi, a resposta foi negativa imediatamente. Mas isso não existe. Não tem inteligência sefaradi. Não tem acadêmico sefaradi. Como que você quer montar uma mesa com gente que não tem gabarito? Você está fazendo congresso universitário. E, realmente, eu senti o desprezo de pessoas que me deixaram assim, totalmente magoada, mas também isso tem que ser combatido. Não é possível que esses acadêmicos não conheçam a riqueza do mundo sefaradi. Não é possível que eles tenham olhos e só vejam o mundo ashkenazi. Por favor, não me queiram mal, né? O mundo ashkenazi é de uma riqueza infinita, mas é preciso descobrir também esse mundo sefaradi. E consegui montar uma mesa que foi realmente fantástica, com Eliezer Burla, Eskenazi Pernid, Helena Salem, que tinha acabado de lançar o livro, e Gilda Sklo, que de Solteira Salem, é irmã da Helena. E ela é especialista em literatura. Então, foi assim, uma mesa fantástica que abriu os olhos de todos os conferencistas que estavam presentes. E, a partir daquele momento, não houve um congresso que não tivesse uma mesa sefaradi, sobre o tema sefaradi, sobre o olhar sefaradi e a presença sefaradi. E hoje a gente vê como desabrochou o tema, a gente vê o sefaradismo acontecendo no Brasil inteiro, sendo descobertas, comunidades sendo redescobertas, se manifestando, participando e dizendo estamos aqui, né? Isso daqui é muito importante. Com isso, a gente... Ai, desculpe, não sei o que aconteceu, apareceu... Com isso, foi o congresso... bom, é importante dizer que, a partir desse congresso, com esse ressurgimento, então, teve o Confarad, o Conselho Sefaradi, que também faz muito sucesso, já tem 10 anos de grandes congressos, 20 anos de tantos congressos. Enfim, as línguas também, as pessoas não têm a menor noção das línguas que existem para o judaísmo. Ponto pacífico, o Yiddish. Claro, desponta de longe, tem quase 4 milhões de pessoas falando o Yiddish pelo mundo. Mas mesmo o Yiddish, ele tem certas nuances. O Yiddish não é uniforme, não é uma língua usada que é específica, quer dizer, que nem o francês, o português, por exemplo. Tem o português do Brasil e o português de Portugal. O Yiddish vai ter também as suas nuances conforme o país no qual ele é falado. E o que é o Yiddish? É a mistura do alemão com o hebraico. E o interessante é que ele é escrito em hebraico. Isso me levou a uma reflexão que eu compartilho com vocês. Sempre se diz que o povo judaico, que o povo judeu, é um povo que não tem analfabetismo. E é verdade, todos têm que estudar para o Bar Mitzvah e o Bat Mitzvah. Estudam hebraico para fazer a leitura da Torá, para fazer as rezas. Mas não estudam hebraico
para entendê-lo e para poder falar. Então, quando se escreve o Yiddish em hebraico, eu me pergunto se isso não revela que a maioria das pessoas não sabia escrever em outra letra. A maioria dos poloneses eram analfabetos em polonês. Eles sabiam falar, mas não sabiam escrever. Então, passam a usar a letra hebraica para poder se expressar, e, a partir daí, se divulga como é rico o judeu, como é sábio o judeu que sabe escrever numa língua tão complicada. O ladino também é uma língua que se escreve em hebraico, mas o ladino tem a vantagem de ser escrito também em letras latinas. Então, é diferente do Yiddish. Uma situação estranha, eu entrevistei há muitos anos um gigante de quase 2 metros de altura que estava no Lar dos Velhos, e ele falava Yiddish e sabia a Bíblia de cor. O hebraico ele conhecia todo. Conhecia toda a Bíblia. Mas ele me relatou a decepção dele quando ele aprendeu o hebraico. Quando ele aprendeu a falar o hebraico, ele diz: a reza perdeu seu encanto. Eu passei a entender o que eu estava dizendo. E aí passei a dizer: puxa, mas Deus é alguém com quem eu posso conversar? Enquanto eu queria que Deus fosse algo superior, inatingível, Deus ficou a meu alcance. E aí, a minha conclusão é que, para ele, o hebraico era a língua da devoção, a língua do afeto, e não a língua do falar, não a língua da comunicação. Então, eu me pergunto se o Yiddish não foi um pouco isso, né? A forma de você se manter na língua da conversa, sem deixar de você usar a língua ancestral e você usar o caráter hebraico. No ladino, a gente vai ter várias diferenças bem mais substanciais que no Yiddish. O ladino vai dar uma série de filhotes. Por exemplo, a raquitia. Para mim, o ladino é a língua medieval falada na Península Ibérica, com uma mistura de palavras hebraicas, e era escrito nos 2 alfabetos. Uma coisa importante é que o ladino vai manter o espanhol medieval. Enquanto o espanhol da língua falada vai evoluir, o ladino não vai acompanhar, vai se manter nas expressões, vai preservar todas as expressões antigas e medievais. A raquitia, por sua vez, vai incorporar palavras portuguesas. E depois da expulsão, quando os judeus portugueses vão se hospedar, vão se refugiar nos países árabes, eles vão também incorporar palavras árabes. E esse é o mecanismo típico dos judeus. Onde eles estão, eles vão incorporar a sua língua, a língua nova do país de adoção, as línguas da sua própria formação. Então, a língua, na verdade, a língua do judeu é uma língua que está em permanente evolução. Ela está sempre crescendo, está sempre evoluindo. A gente vê, por exemplo, o hebraico moderno, é uma língua que está numa evolução incrível, porque incorpora uma série de palavras novas e está sempre se adaptando à modernidade, está sempre se atualizando, está sempre mudando e tomando as palavras de todas as línguas. A gente vê palavras do inglês, palavras do francês, vai incorporando sem menor problema. E esse mecanismo é importante a gente lembrar dele,
porque ele vai nos guiar ao longo da minha fala para a gente entender essas diversas línguas dos diversos grupos étnicos judaicos. Um pequeno exemplo que ocorreu, um exemplo bem prosaico. A minha mãe estava na cozinha, recém-chegada ao Brasil, né? Conhecia italiano, francês e foi incorporando o português. E ela disse para a empregada: prende il burro na frigideira. A empregada regalou o olho. Que prende il burro na frigideira? Ainda bem que eu estava perto, porque prende e pega. Prende de prend, prende do francês prend. Il burro é manteiga em italiano. Na frigideira é... Está dando eco por quê? A frigideira é a frigideira, não, é da geladeira. Em francês, a gente usa frigo, frigideira, na geladeira. E a coitada da empregada ficou completamente perdida. Voltando à pesquisa do jovem brasileiro, do Benjamin, vamos ver que nos países árabes há uma infinidade de línguas que, infelizmente, estão se perdendo também, porque os judeus estão saindo dos países árabes e muçulmanos. Mas, ao mesmo tempo, nós descobrimos uma série de línguas faladas ainda, porque esses judeus que saem dos países árabes vão incorporar a sua língua à língua de adoção. Então, a gente tem o judeu árabe, o judeu marroquino, o judeu iemenita, e também tem o dialeto da cidade de Essaouira, que é a cidade onde convivem judeus, cristãos e muçulmanos, e cujo dialeto incorpora termos e expressões das três religiões, isto é, hebraico, latim e árabe. Na França tem uma situação bastante curiosa. Tenho uma amiga que organizava todo ano, até a pandemia, todo ano, ela organizava um festival nas Cévennes. A Cévennes fica no Pays d'Oc, que tem como língua a Languedoc, que é o occitano. É um dialeto típico do sul da França. E reúne, durante os 10 dias, estudiosos do Languedoc e, pasmem, do Yiddish. Eu sempre perguntei para ela por que o Yiddish, e ela diz que o Yiddish e o Languedoc têm a mesma estrutura. Então, as pessoas estudiosas se reúnem durante 10 dias para estudar a linguística do Yiddish e do Languedoc e ver o que há em comum. E ela pretendia fazer, o ano passado, acrescentar o hebraico, porque acha que o hebraico, pelo fato do Yiddish ser escrito em hebraico, teria a mesma estrutura, e, pasmem, queria juntar também indígenas do Brasil. Esse seminário eu queria muito assistir, mas não ocorreu, não aconteceu, nem à distância. Fica aí, quem sabe, para o ano que vem. A gente tem também algumas línguas que são importantes citar, que é, por exemplo, o judeu latino era falado no Império Romano, mas poucas pessoas sabem que se falava uma língua judeu-latina. E essa língua latina deu origem ao Shuadit. O Shuadit seria uma corruptela de Yehudit, que virou Sheudit, e virou Shaudit, o que significa judeu. Shaudit significa judeu numa língua falada no sul da França.
E essa língua desapareceu em 1977, quando o último a falar essa língua, o Shuadit, Armand Lunel, faleceu. Tem Malayala, que é o idioma falado pelos judeus negros de Cochin, na Índia. E tem também... Engraçado, alguém está querendo que eu saia? Desculpe aí. Alguma coisa interveio aqui. Deixa eu ver. Tá. Mandando os furos. Tá. Voltando ao normal. Tem, então, Malayala, que é a língua dos judeus negros de Cochin, na Índia. O Tigre, a língua dos Bnei Israel, etíopes, que é uma mistura do antigo aramaico com o etíope. Tem também os judeus de Bukhara, que falam o judeu tajique, que junta persa, turco e hebraico. E os curdos, judeus das montanhas, que preservam o antigo persa, Parsi Tati, e é um grupo que adotou o judaísmo no século VIII. E tem também um grupo, imaginem, que fala aramaico, talvez o único no mundo que ainda fale aramaico. Mas eu vou começar falando dos judeus negros, que essa é uma questão que cria muita espécie. A maioria das pessoas não acreditam quando a gente mostra foto, por exemplo, a Miss Israel do ano passado era uma negra lindíssima, quando aparece teve um deputado eleito para a Knesset, etíope negro, a mãe dele, quando foi a posse dele, estava vestida que nem uma africana. E quando mandei essa foto para grupos de diálogo, eles ficaram embasbacados. Isso aqui não é possível, isso aqui é foto daqui, isso aqui é no Brasil. Aliás, anos atrás, num congresso, eu mostrei fotos de crianças descalças, vestidas bastante simples, e perguntei, onde são essas crianças? E as respostas falaram, favela tal, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, não, Rio Grande do Sul. As pessoas ficaram discutindo onde podia ser essa imagem, e eu disse, não, essa foto é de judeus da Nigéria. Esses meninos estão indo para a sinagoga. Não é possível! E é. Então, a gente tem que mostrar que eles existem para a gente poder desconstruir esse protótipo que a maioria das pessoas tem, que o judeu é uma pessoa branca, rica, bem de vida, etc., etc. Todos os preconceitos que a gente conhece. Os judeus negros, há uma série de controvérsias, porque nem todos são reconhecidos pelo Estado de Israel como judeus. É claro que os mais famosos, mais conhecidos, são os etíopes. Esses, sim, são bem reconhecidos, embora eles tenham passado por muito sofrimento, muito tempo de muitas perseguições, muito ódio, mas eles tiveram uma perseverança incrível que os fez ser reconhecidos por Israel enquanto judeus e serem salvos da Etiópia como judeus plenos.
Mas vamos começar pelos menos conhecidos. Por exemplo, a Nigéria. A Nigéria tem uma série de tribos, todas... Mas não sei se abre para perguntas ou se depois, para o final, não sei, recebi mensagem perguntando se podia fazer. Depois, a gente deixa no final, Diana. Então, ótimo. Por exemplo, os Igbos da Nigéria. Não, eu estava dizendo que é controverso. Nem todos são reconhecidos, nem todos têm direito a fazer aliá. Há movimentos de quem tenta convertê-los, há outros que dizem que os reconhecem como judeus, mas, enfim, a gente verá alguns casos, eu vou enumerar apenas alguns casos que, como eu disse, não tem condição de falar de todos. Os Igbos, por exemplo, se dizem descendentes de portugueses de judeus portugueses que fugiram para a África. E eles mantêm todos os preceitos judaicos. Comem kasher, porque eles mesmos matam dentro dos preceitos, eles respeitam o Shabat, fazem a circuncisão, enfim, todos os preceitos judaicos, acreditam num Deus único. Mas eles são contestados pelo establishment judeu e pelos outros Igbos, porque é uma tribo dentro de uma tribo. É um grupo que está dentro de outro grupo e que se vê perseguido por todos os lados. Os argumentos dos outros Igbos dizem que esse grupo optou pelo judaísmo como saída para se salvar da guerra civil que está assolando a Nigéria. É verdade? Quem vai dizer? Os rabinos, os estudiosos que vão poder dizer. Mas se eles seguem todos os preceitos judaicos, como não teriam pelo menos uma formação judaica? Né? Não seria o caso deles poderem se salvar realmente dessa guerra civil, se converter, fazer a conversão e poder emigrar para Israel? É um tema polêmico, que eu não quero advogar nem a favor nem contra, mas é algo que tem que ser visto. E me lembra muito a luta que os próprios etíopes tiveram. Foi quase 100 anos de luta para poder ser reconhecido e ser levado para Israel. Cabo Verde, os judeus de Cabo Verde. Cabo Verde foi um posto de reabastecimento das naus portuguesas nas grandes navegações, no caminho para o Novo Mundo. Então, paravam ali para se reabastecer e foi também um espaço de escape para os cristãos novos, que viam a possibilidade de desembarcar aqui e fugir das perseguições da Inquisição. Eles não sabiam se, indo para a Nova Terra, para o Novo Mundo, eles poderiam viver em liberdade. E era também a possibilidade de reencontro, porque muitos jovens judeus foram mandados por Portugal para Cabo Verde, entregue à própria sorte. Jovens, crianças, além dos Açores e outros lugares, mas em Cabo Verde, muitas famílias tinham a esperança de poder reencontrar seus filhos de que tinham sido arrancados deles e mandados sem a menor possibilidade de ter notícia, de saber deles e de poder os acompanhar. Curioso também é saber que no Saara tem também a presença milenar judaica. Calcula-se que no Saara tem presença judaica desde o ano 320 antes da Era Comum. Vou só um parêntese.
a gente usa era comum e não antes de Cristo ou depois de Cristo. No judaísmo, Israel, em vários lugares, os muçulmanos também adotam hoje essa fórmula. Não se usa mais ACDC, mas AEC ou EC, antes da era comum ou era comum. Por exemplo, na Mauritânia, em Gana, esses hebreus eram conhecidos como os cavadores de poços, porque eles tinham faziam milagre de encontrar água no Saara. E isso era algo divino, uma revelação divina. Então, eles eram considerados, né, pessoas fantásticas que mereciam todo o respeito. Se acha que esses judeus, esses grupos, foram o resultado da dispersão dos hebreus levados por Ptolomeu para várias cidades que estavam sob a sua dominação. E desse grupo que vivia no Saara, que ainda tem hoje alguns remanescentes, que foram levados para Alexandria. E dizem relatos que, estou falando da antiguidade, foram levados para Alexandria, onde foram em número tão grande que ocuparam 4 dos 5 bairros da cidade de Alexandria. Bom, hoje ainda tem grupos que moram no Saara e que vivem e que usam um judeu árabe, dependendo com corruptelas do Mali, enfim. O Sudão também é um país que tem resquícios judaicos e que atraiu muitos judeus em certa época, porque o Sudão era um país rico, que ficou rico pelo ouro que extraía do Senegal e do Mali. E era um país onde os muçulmanos toleravam as outras religiões. Então, era muito bom, os judeus procuravam, os judeus antes da existência do Estado de Israel, procuravam lugares onde poderiam viver em tranquilidade e em segurança. Há relatos que dizem que os habitantes de Tombuctu liam a Torá, e um detalhe engraçado é que as mulheres, quando não queriam que fosse entendido o que elas diziam, falavam entre elas em hebraico. Se quiser botando a primeira, os judeus negros, Ana, por favor, compartilhar, a gente vai mostrando e vou falar um pouco de cada imagem. Enquanto a Ana compartilha, eu vou contar que há uma série de pesquisas para tentar verificar a pertença judaica desses grupos. Se são realmente judeus, então há um grupo, por exemplo, pesquisadores ingleses que estão fazendo uma sequência cromossômica para verificar se há um cromossomo, se há essa herança judaica. E descobriram que no cromossomo Y havia, pode parar aí, havia sim havia sim a herança, não passa ainda não, querido, que vou falar de cada uma, tá? Havia sim essa herança judaica. Isso provocou uma celeuma terrível, muita gente dizendo como vão resolver ser judeu pelo cromossomo Y, quem tem que resolver isso são os nossos rabinos. É claro que os rabinos têm que resolver, mas se a ciência pode ajudar os rabinos a resolverem, por que não?
Mas, enfim, há duas grandes sociedades que também contribuem. Uma é a World Union for the Propagation of Judaism, que foi criada em 55, e ela busca, naqueles grupos que mantêm práticas judaicas, eles tentam descobrir a origem dessas práticas e verificar se esses grupos precisam ser convertidos ao judaísmo ou se essa herança judaica é suficiente para que eles possam ser considerados judeus. E tem também outra, essa é uma associação americana também, Culano, que percorre essas comunidades, não busca converter, não faz também pesquisa, mas ela quer, acima de tudo, convencer, lhe dar possibilidade de praticar o seu judaísmo. Então, ela manda livro, ela manda talit, manda comida kasher, diz, vocês querem ser judeus? Então sejam. Pelo menos sejam plenamente. Vou mostrar aqui algumas folhas, algumas imagens, pode mostrar. Aqui a gente vê, quando vocês veem uma imagem dessa, de um pai abençoando os seus filhos no Shabat, é uma imagem que nos emociona muito. Esse grupo Igbos, que eu tinha falado, que ainda não tem o reconhecimento total, mas não há dúvida que todos estão voltados e estudando juntos. Eles não estão com uma Torá, mas eles estão com o livro, estudando como se fosse, dentro de um Beit Knesset, um grupo de estudo. Pode passar, Ana, por favor? Ana? Ana, vai para o próximo. Eu consigo passar por... Criancinha, quando mostra criancinhas... Esse é o rabino Gershon Sizumo. Ele foi eleito deputado em Uganda, é rabino reconhecido. Então, quando eu mostrei essa foto para o pessoal de movimentos negros, dizendo, mas você pode ser meu irmão. Eu disse, claro que pode ser seu irmão e eu irmão. Não há por que você haver qualquer preconceito em relação a isso. Pode passar, Ana? Vê um casal negro, né? Noivos que fizeram aliá, conseguiram fazer aliá. Você vê uma foto dessas, a diversidade, o negro mais retinto, o negro mais claro, todos com a mesma devoção, não pode passar por outro ano. Todos com devoção dentro de uma sinagoga, ouvindo provavelmente uma prédica, e estão todos aí juntos em plena devoção. Ponto. Mais uma família comum, normal, diria que é judia, pode ser um bandista, pode ser qualquer religião, mas é judia. Pode passar? Pode passar, Ana. Essas criancinhas na porta da sinagoga, essa aqui é a porta da sinagoga. Esses são negros americanos. Aí a gente vê a diferença já do nível. Pode continuar. Eu não falei ainda dos Beta Israel, das diferenças, mas, enfim, essa aqui é uma moça Beta Israel que ainda não conseguiu, que está vivendo de uma forma bem precária. São atualmente cerca de 4.500 pessoas, porque a maioria dos 140.000 pessoas dessa população, desse grupo, migrou para Israel. Ponto. Pode tirar, obrigada. Gostaria ainda de falar sobre esses negros ainda dos etíopes. Os etíopes controversa a sua origem. Haveria 3 versões diferentes a respeito da sua origem.
A primeira é que descenderiam da rainha de Sabá. A rainha de Sabá visitou o rei Salomão, ela queria saber, tinha ouvido falar da sabedoria dele e queria pô-lo à prova. Então, ela vai com 1000 presentes, com todo o encantamento dela, né? Que diziam que ela era muito bonita, e ela vai e diz, resolve pô-lo à prova e faz 1000 perguntas, coloca 1000 questões difíceis de responder, e ele as resolve todas. E aí ela não está satisfeita, ela quer fazer mais umas, e ele diz, ok, eu vou lhe conceder mais algumas perguntas. Mas se eu não responder a uma, você pode levar o que você quiser do meu palácio. Mas se responder a todas, você vai para a minha cama. Não, desculpa. Mas você vai ter. Troquei a história. A história é melhor ainda. Você não vai... Enquanto me fizer as perguntas e eu responder, você não pode usar absolutamente nada do meu palácio. Você vai ter que aguentar eu responder a todas as suas perguntas. Responder as suas perguntas satisfatoriamente, você pode levar o que quiser. Muito bem. Ela faz as perguntas, ele responde a tudo, e ela não toca nada, tem um banquete, tem tudo, né? Ela fica tranquila, não mexe em absolutamente nada. E quando sai, já não pode levar mais nada, e não pode usar nada, e não quer ir para a cama dele, ela vê um riacho e bebe da água do riacho, que estava ainda dentro do palácio do rei Salomão. Então, ela fica 6 meses com ele e resolve voltar depois, porque precisa ver o seu povo, afinal das contas, é uma rainha. Dessa relação, teria nascido o filho Menélico I, que vai reinar, enfim, e vai ter muita consideração pelo Salomão, mas não volta para Israel, que lhe pede, Salomão teria pedido, se você tiver um filho homem dessa nossa relação, ele é meu, mas ele não foi dele. A segunda versão é que os etíopes seriam descendentes da tribo de Dan. E muitos grupos pelo mundo afora se dizem descendente de uma das 10 tribos perdidas. Só que são 10 tribos e tem muito mais descendentes dessas 10 tribos. E esse grupo etíope dizem que são descendentes de Dan, que era um dos filhos de Jacó. E a terceira versão seria que era um grupo de judeus que se recusou a seguir Moisés quando ele saiu do Egito e seguiu para o Êxodo. Bom, o Rabinato de Israel disse que os etíopes são descendentes de Dan, logo são uma das tribos perdidas, então, tudo certo. Eu vou só relatar rapidamente um pouquinho desse sofrimento dos etíopes. Eles viviam certa liberdade, com liberdade, com reconhecimento, com limitações, como os judeus sempre tiveram suas limitações em qualquer lugar que vivessem, mas as condições eram bem melhores. E havia um rei que tinha dito que eles poderiam viver tranquilamente, teriam absolutamente tudo até o fim dos tempos. Só que vem o rei Yeshak I, que se converte ao cristianismo. E ele decreta que quem não for cristão tem que ser exilado. E exílio em etíope é falazi. E falazi vai virar falacha. Por isso que os etíopes são chamados de falacha, que é o termo que eles não aceitam, inclusive. Hoje eles são Bnei Israel, não querem ser chamados
de falasha, porque é um termo pejorativo. São os exilados. E exilados, eles foram, de fato, na sua própria pátria, sem poder trabalhar, sem poder ter como se sustentar, sem poder viver, perseguidos pelas todas as minorias, por todas as religiões. E o pior, a única forma de sustento que lhes foi permitida era serem ferreiros. E para o etíope, eram muito habilidosos, as coisas que faziam com ferro eram maravilhosas. Só que, para o etíope, quem trabalha com ferro, com fogo, tem pacto com o diabo. Então, eles eram perseguidos porque eram considerados diabos. Então, realmente, não havia solução alguma até que o rabinato reconhece a condição, o rabinato de Israel reconhece a condição judaica dos etíopes. Em 1973, o grão rabinato sefaradi reconhece, o grão rabinato ashkenazi não reconhece. Então, ainda há discussões, até que em 1975, finalmente, o grão rabino ashkenazi acaba reconhecendo, e Israel monta as operações Moisés e Salomão, que vão proporcionar a retirada dos etíopes judeus do seu país, e inclusive do Sudão. Eles estavam tão desesperados que eles foram atravessar o deserto do Sudão para poder chegar ao Egito e do Egito a Israel, passando fome, sofrendo horrores, mas querendo, acima de tudo, poder chegar à Terra Prometida. Quanto tempo ainda eu tenho? Pode seguir, não se preocupe. Vamos pegar agora, mostrar a Índia. Seu microfone está baixo, Diane, não sei o que aconteceu. Também não sei. Ana, se você puder botar aqui... Voltou. Se você puder botar aqui a Índia, eu agradeço. Não, abaixou de novo, Diane, não sei o que aconteceu. Foi e voltou. Bota, por favor, Ana, o PowerPoint da Índia. Os judeus da Índia também chegaram, também se considera uma das 10 tribos perdidas, e eles chegam por volta... Há também várias versões. Não, isso aqui ainda é outra, que é da última dos judeus negros e judeus da Índia. Isso. Está do lado dele. Eles teriam chegado, judeus teriam chegado à Índia como mercadores do rei Salomão. Olham aí, chegando... Bom, o rei Salomão é antes, mas essa aqui já está... São mercadores chegando depois. Eles teriam chegado já na época do rei Salomão, e muito mais chegaram depois da dispersão, depois da destruição do segundo templo. Esses que vão chegar são caracterizados pela cor de pele mais clara, que indica aportes ashkenazim e separadim. Mas o judeu da Índia é um judeu bem retinto. Isso aqui a gente vai ver. Aí pode ir passando. Pode passar. Isso aqui são várias tribos diferentes de índios de várias regiões. Essa aqui é a sinagoga, que ainda existe. Essa sinagoga... Ai, nossa, não está com a legenda?
Essa aqui é a sinagoga de Mumbai. Mas a primeira sinagoga é a sinagoga mais antiga ainda em uso. Ela é do século XVI e ainda está em uso até hoje. Vocês viram tipos indianos? São tipicamente, não há diferença entre um indiano e um judeu. Essa aqui é a sinagoga de Mumbai do século XVIII. Mas a outra é anterior, a primeira é mais antiga. Pode passar mais, Ana? A gente vê alguns personagens. Só tem essa que eu te mandei, então, ou tem mais? Ah, sim. Olha aí, passando, tocando shofar. Outra sinagoga. Há uma vida pulsante, uma vida judaica. Isso aqui, judeus brancos, estava falando. Os judeus brancos... Não, deixa a outra, por favor. Deixa a outra, Ana. Ana, volta para a outra, por favor, para a outra lâmina. Bom, aqui é isso. Esses judeus brancos vão ser diferenciados dos judeus da Índia, que são normalmente morenos. Não só aqueles, já estava. Que são morenos ou pretos mesmo. E vai haver divisão entre os dois clãs, que são entre os judeus brancos e os judeus mais pretos. Uma questão racial, talvez, que é completamente absurda. Não, pode adiantar, Ana. Pode adiantar, voltar aqui a outro, por favor. Pode voltar. Isso. Mais uma. Bom, então, pulou aquela, vai. Olha aqui, o noivado tradicional também, a gente vê. Não. Pode parar, pode voltar. Volta, Ana. Bom, então vamos ver aí. Volta que a gente... Isso. Mais um, por favor. Isso. Não, a gente tinha passado aí, tudo bem. Não, volta. Não, engraçado, tem um judeu. Então, faltou um, porque esse é o noivado tradicional, mas tinha o noivado judaico. E o noivado judaico, se a gente compara o noivado judaico com o noivado tradicional, não tem diferença. A única diferença é que no noivado judaico o noivo está de kippá e os homens estão de kippá. Isso aqui, volta, querida, por favor. Volta, que esse slide anterior é importante. Que vai mostrar... O anterior, por favor. Não. Não o seguinte, o anterior. O de 3 pessoas avança. Será que eu tenho comando aqui? Posso comandar ou não? Não. Posso... Você pode me liberar também, que aí o comando aqui, esse é... Está compartilhada a mídia, você pode também. Não, porque diz não. Está me dizendo que eu não posso. Eu não posso. Por isso que eu estou aqui. Bom. Essa. Para nessa. Essa imagem, a gente vê, são judeus, eu pergunto, judeus da Índia ou na Índia? Mais parecem judeus numa tarde, ingleses, numa tarde de turf, escolhendo o cavalo ganhador, né? Fazendo suas apostas. Então, a gente vê a diversidade da sociedade judaica na Índia. A gente vê o pessoal antigo, o pessoal tradicionalíssimo, a gente vê o pessoal... Não. A gente vê toda a sorte de... Estou tentando aí mexer, mas não dá, tudo bem. Pode continuar. Bom, então, voltando um pouco à história dos judeus da Índia. Aqui vocês vão ver, podem ver as imagens e
tradição e modernidade. Então, os judeus chegam à Índia, basicamente, em Cochin. Pode parar aqui, que eu vou chegar a parar de Pardesi. Eles vêm para a Índia para trabalhar para negócios, são comerciantes. Vêm para fazer negócios, madeira, marfim, especiarias, tudo tem muito valor para, tanto na antiguidade para os países África e Ásia, como mais adiante para os países da Europa. Mas na antiguidade, também um bem de muito valor eram os macacos e os pavões. E levavam macacos e pavões para os seus países de origem. Vinham essencialmente para Cochin. Cochin na verdade, é um complexo de pequenas ilhas. E nesse complexo de pequenas ilhas, muitas nações encontraram refúgio. Então, quem queria fugir dos holandeses, dos hindus, dos portugueses, então, fugiam para lá. E, é claro, tinha também os judeus se refugiando lá e fazendo os seus negócios. E haverá vários grupos ali. Por exemplo, os Benei Menachê. Os Benei Menachê faziam a circuncisão e praticavam certos preceitos judaicos que eles tinham perdido com o tempo. Os Benei Menachê seriam oriundos de 7 casais que se salvaram de um naufrágio. Eles teriam fugido à época da destruição do reino de Israel pelos assírios, 730 antes da Era Comum, porque queriam escapar da escravidão. E nessa viagem fazem naufrágio e esses 7 homens e 7 mulheres chegam a essa ilhota, onde eles vão se instalar, crescer, procriar, progredir e formar uma comunidade judaica que vai ser conhecida ao longo do tempo pelo apelido de espremedores de azeite. E por que espremedores de azeite? Porque eles preparavam o azeite para ser usado sábado para acender as velas de Shabat. E isso os tornou conhecidos, eles ficaram conhecidos ao longo da história. Hoje eles vivem em Bombay e, infelizmente, pertencem à casta mais baixa. Vocês sabem que na Índia são castas, e esse grupo é a casta mais baixa que existe dentro da hierarquia. Os Benei Efraim seriam descendentes de outro filho de Jacó, outro filho do patriarca. Eram conhecidos como judeus de Telugu. E esses judeus foram reconhecidos por Israel em 1964. Esse grupo vivia em Karachi até a partição da Índia em 47. Então, eles saem do Paquistão e vão para Mumbai, que hoje é Bombay. É um grupo muito culto, que eles traduziram a Bíblia para o Marathi, que é a língua local, e fundaram escolas, só que escolas britânicas, afinal das contas, era o Império Britânico.
Há também... já falei. Algumas histórias heróicas. Mostra, bom, aqui estou vendo Pardes. Pardeses é um grupo de judeus também que vivem nessa cidade e é um grupo importante. Isso daqui é o último rabino da cidade de Madras, que vai reunir um grupo importante de judeus. Pode passar, Ana, por favor. Muitos vão fazer aliá, depois do reconhecimento por Israel, muitos vão fazer aliá, vão para Israel. Ana, por favor, passa para outra. Aqui eu consigo. Todos os filhos de Pardesis. Essa é a sinagoga atual. A importância dos portugueses na Índia também vai ser muito, muito nítida. E vão conseguir, por exemplo, em Madras, havia um português, Jaime de Paiva, que era riquíssimo, comprou minas de ouro, prosperou, e ele conseguiu autorização para... Pode passar, Ana, que eu quero chegar agora ao forte. Ele era tão próspero, tão influente. Pode passar, Ana. Agora eu quero chegar ao forte. Ana, está conseguindo passar ou não, por favor? Joane, essa foto aqui da sinagoga é a última que tem no slide. Então, volta para aquela que tem um mapa, por favor. Sim. Então, esse Jaime de Paiva vai conseguir que se chegue que os judeus passem a viver dentro do forte de St. George, que era um lugar seleto. Então, os judeus tinham que viver nos lugares fora. E ele vai conseguir fazer com que os judeus... Não está conseguindo achar, né? Aqui... Não, isso aqui... Esse outro, e achar a foto do mapa. Exato. Madras. Então, aqui vocês vão... Está muito pequeno. Mostra a foto do mapa, por favor. É a foto do mapa que eu quero mostrar. Não está aparecendo. Esse mapa? Sim. Aqui não está aparecendo o mapa, não. Para mim está aparecendo... É essa foto que a gente tem. Isso. Mapa do Forte de São Jorge. Isso. Então, qual a importância do mapa desse São Jorge? Que aqui tem o lugar onde os judeus podiam viver. Aqui tem o cemitério onde está escrito em inglês lugar de enterro dos judeus. E aqui são 3 lugares também, tem a citação, a explicação do mapa que mostra onde os judeus podiam viver. Passando da Índia para a China. Na China também a presença é antiquíssima. Há escritos hebraicos que datam do século VIII da Era Comum. E encontraram uma carta comercial do ano de 718, escrita em judeu-persa, tratando da venda de carneiros. Então, há essa antiguidade, essa presença judaica inconteste. Mas, com o tempo, a assimilação, o sincretismo, vai fazer com que diminua essa população judaica. Por exemplo, os judeus acendem incenso ao invés de vela, judeus chineses. E acendem vela a Confúcio,
Então, essa aqui não é uma prática judaica. Esses grupos querem um reconhecimento, mas se eles usam de práticas não judaicas, não há a menor condição para que eles possam ser reconhecidos. Um episódio engraçado, eu tinha um tio-avô que trabalhava com seda, então ele ia muito à China para trazer sedas. Ele, inclusive, trazia bicho da seda junto e tal. E ele estava em Kippur, na China, e ele estava todo triste, porque Kippur, poxa, eu tinha que estar com a minha família, tinha que estar rezando, tinha que estar na sinagoga. E, de repente, ele ouve música conhecida, cantoria. E ele vai andando em direção do som, e quando ele chega, estou são judeus, Rei Yom Kippur, está aí, não sei se me lembro se era Neilá, qual era, se era... Ele bate a porta, era uma casa, bate a porta, e quem abre diz, o senhor quer? Eu quero, se não estão fazendo reza, não estão rezando? Diz sim, mas isso é uma cerimônia privada, não está aberta, não, o senhor não pode entrar. Diz, mas eu estou aqui sozinho, eu sou judeu, quero rezar Yom Kippur. Cara chinês, de olhos bem puxadinhos, o senhor não parece judeu. E aí ele diz, eu sou Charles Cohen, olha aqui, sou Cohen ainda por cima, por favor, me deixa entrar. E ele entrou e ficou feliz da vida que pôde passar Kippur com uma família judia da China. Essa história, claro, ficou famosa na família e entre os amigos. Mas uma curiosidade é que os chineses foram formados e os grupos judaicos da China, apesar de todas as perseguições, né, porque com a China de Mao não podiam praticar o seu judaísmo, tinham que fazê-lo escondido. Isso é uma coisa terrível, né, de você ter, em pleno século XX, ainda ter que ser um judeu escondido. Mas foram formados por, basicamente, 3 grupos diferentes, desses que a gente vê hoje. Muitos vieram são sefaradi de Bagdá, que são o grupo mais antigo. Esses foram para Kaifeng. Os russos vão para Xangai. E, é claro, judeus fugidos do nazismo. Vamos falar agora das tribos indígenas, que essa aqui é outra questão que provoca muitas celeumas. A gente sabe que existem tribos que têm práticas judaicas. Tribos indígenas no Peru, no México, no Brasil, existem tribos que têm essas práticas judaicas. Da onde elas vieram, como adotaram, o que as entregou, como adquiriram, que nenhum deles tem Torá, nenhum deles lê Torá, nenhum deles usa hebraico, mas são algumas práticas mortuárias, práticas de comer certos peixes, alguns indícios que mostram alguma influência judaica, e há muitos pesquisadores querendo descobrir se realmente são ou não. Fato inegável é que uma tribo inteira que mora de Iquitos, no Peru, foi convertida, foi reconhecida como sendo de origem judaica, mas que tinha perdido a sua pureza judaica, e o Grão Rabinato de Israel mandou rabinos, fizeram a conversão deles, e nisso eles puderam fazer aliá,
uma tribo inteira. Como essa tribo, outras estão esperando também. Outros querem também o reconhecimento da sua judeidade, mas todos esses processos são lentos, são dolorosos, são difíceis, são lentos, mas tem que chegar a alguma conclusão, porque também é desumano deixar grupos sem saber o que vão fazer, sem saber se vão poder um dia ser considerados judeus, se vão poder fazer a sua aliá. Então, a gente tem gente realmente fazendo essas pesquisas. Tem ainda os chuetas, já que eu falei dos chuetas no início, das chupetas, os chuetas são oriundos da Península Ibérica, eles conseguem fugir e vão se refugiar na ilha de Maiorca. E eles vão, a exemplo dos marranos de Belmonte, vão esconder seu judaísmo. Vão tentar, o medo das perseguições, o medo de que a mão comprida da Inquisição os descubra aí, vai fazer com que eles preservem o seu judaísmo em segredo. Aliás, quando eu estive em Belmonte, foi impressionante, mesmo eles sabendo que eu era judia, e eu estava acompanhada de Anita Novinsky, da presidente da comunidade judaica de Portugal, mesmo assim, eles, primeiro, antes de falar comigo e de aceitar responder as minhas perguntas, e de me dar a entrevista, eles me sabatinaram. E a Anita tinha me avisado, olha, é bom você saber de judaísmo, porque eles vão te fazer perguntas bem difíceis, então vai lá, vamos lá, vai responder. E eu respondi, só então que eles acreditaram que eles podiam se abrir com uma irmã de fé. Então, esses judeus da ilha de Maiorca, hoje já estão, é claro, mais integrados, estão abertos, vivem a sua judeidade, totalmente aberta, mas o que a gente sente é que há sempre um pequeno pé atrás. As pessoas ficam, se torna atávico, esse medo de você se revelar, esse medo de ser descoberto, esse medo de haver alguma perseguição, faz com que as pessoas prefiram guardar algumas cautelas e se preservar. Bom, os curdos, haveria muito que se falar sobre os curdos, mas eu só quero dizer umas coisinhas poucas. Quando se fala em curdos, a maioria das pessoas acha que são muçulmanos ou cristãos. Esquecem que há muitos judeus também no meio dos curdos. É verdade que há grupos que fazem um sincretismo, que vivem no meio da montanha, vivem no meio de cristãos e muçulmanos, então é difícil você manter uma pureza quando você está isolado. Mas o fato é que eles acreditam no Deus Criador e único, fazem a circuncisão, mas também os curdos muçulmanos fazem, sim, não falei que são árabes, não são curdos, fazem a circuncisão, mas há grupos que dentro desse sincretismo fazem também o batismo, então fazem a circuncisão e fazem também o batismo cristão. Acreditam num Deus único, invisível, mas acreditam num anjo. Esse anjo, um anjo que parece um pavão. E como o pavão, para segmentos muçulmanos, é considerado o diabo, eles são, infelizmente, perseguidos e muitas vezes massacrados.
Bom, como eu estou vendo que tem muitas perguntas, você quer passar rapidinho os outros dois? Ana? Aí a gente passa rapidinho, depois a gente passa... Maravilha. Aí a gente abre para pergunta, né? Que as pessoas querem fazer algumas perguntas, Jana. Algumas fotos rápidas. Bom, eu não falei realmente desses países, porque é muito complicado, mas a presença judaica é bíblica, né? A gente sabe que há judeus desde sempre, e os judeus se adaptaram a todo o país no qual ele viveu. Usa roupa, usa os hábitos, usa as práticas. Pode passando, Ana. Está em casa, está muito bem, se sente à vontade, com uma grande diferença entre o judeu no Oriente Médio, nos países árabes, e o judeu da Europa. Só esperar aqui antes do multiculturalismo, o judeu na Europa viveu perseguições terríveis, pogrom, viveu guetoizado, viveu totalmente à parte da sociedade. Nos países árabes e muçulmanos, ele viveu, sim, no bairro judaico, não há dúvida. Ele tinha restrições, tinha limitações também, ninguém vai negar. Houve perseguições, houve pogrom, ninguém nega. Mas havia uma integração. Por exemplo, o muçulmano comia na casa de um judeu, porque ele também não come porco, mas não ia comer na casa de um cristão, porque achava que podia ter porco na sua comida. Havia essa convivência, mostrando aqui esse multiculturalismo, para mostrar como o judeu está adaptado em qualquer lugar do mundo, em qualquer época. Se vocês pegarem qualquer foto de qualquer época e compararem, é difícil dizer se é um grupo judaico ou um grupo não judaico, a menos que esteja paramentado, com kippá, com talit. Né? E no Brasil, nós temos um microcosmo desses judeus de todas as espécies. Tá. É claro, tem que mostrar aqui a estrela amarela. Isso daqui, bom, essa foto é pequena. Ah, não, volta aquela. Essa aqui eu quero mostrar. Ah, não, próximo. Tem que mostrar também a Alemanha, mas volta o próximo, Ana, por favor. Não, esse. Esse que é o Charles Cohen. Charles Cohen, que estava na China, levando a filha para o casamento, para Rupá. E olha o chapéu de egípcio. Ele está usando, está tipicamente. O traje, não botou uma kippá, botou o chapéu que usa normalmente. Então, todos os trajes, todos os hábitos são adotados no país de adoção. Pode continuar, Ana. Quiser passar pergunta, Suzana, pode passar. Pode continuar. Isso aqui é um casamento feito em casa, porque foi logo depois da Guerra de Suez. Então, não podia se ir à sinagoga onde... Deixa só essa foto também. Onde havia... Né, onde se fazia os casamentos, que a sinagoga Eliyahu Hanavi, o grande templo. Até tem uma maquete dele tão bonito, que tem uma maquete no Museu de Israel. Então, tive que montar uma sinagoga em casa, para poder proteger a família e os convidados. E nessa foto, você tem judeus, cristãos, muçulmanos, num casamento judaico. Então, a convivência que existia e que era natural foi sendo rompida por questões de guerra, por inculcação de ódio, por desinformação e por preconceitos. Pronto, pode continuar. Isso aqui falta de passaporte, que antigamente se levava passaporte às crianças, iam no mesmo passaporte da mãe. Pode continuar. E continua. Então, antes de dar aqui a minha conclusão, vamos às perguntas? Ou quer que eu faça aqui a minha conclusão logo? Pode fazer a sua conclusão e a gente abre direto para as perguntas, tá? Tá.
Então, para concluir, eu quero só colocar duas coisas, dois desafios que são muito importantes e muito sérios. O primeiro é a questão da branquitude. Hoje a gente vê um movimento que tenta grudar nos judeus tudo o que há de negativo em relação aos brancos. Tá? Homofobia, machismo, reacionarismo, tudo é imputado aos brancos. Eu participei de uma live, exatamente um ano atrás, sobre racialismos. Quem participava dessa mesa? O negro, o indígena, uma judia e uma branca. Só que todas as críticas se voltaram contra a judia e não contra a branca. Mas falando da branquitude, porque o branco é opressor, porque o branco faz isso, porque o branco faz isso, e você faz isso. Aí eu disse, qual é a minha cor? Qual é a minha cor? A resposta unânime foi branca. Então, primeiro, eu venho da África, que eu nasci no Egito. Segundo, eu vou lhes contar um episódio. Quando eu vou para a praia, quando eu ia para a praia jovenzinha, que a gente não passava protetor, mas passava óleo bronzeador para ficar bem negra, e eu ficava negra retinta, eu fui fazer entrevista no Hotel Glória e o meu entrevistado estava atrasado. Então, precisa fazer as unhas, resolvi ir para o salão do hotel. O salão estava negra retinta, vestido branco para completar, que realça ainda mais a negritude. E eu chego lá e pergunto, tem alguma manicure disponível, por favor? Salão vazio. Vazio. Não, está todo mundo ocupado. Estou vendo que ninguém está ocupado. E minha unha é rápida, é só pintar, não precisa fazer nada. Estou esperando o cliente. Tá bom. A segunda, a terceira, todas esperando o cliente. Isso não é possível que ninguém queira fazer. Aí diz, fulana está no almoço, se ela quiser. Aí chama, fulana, você quer fazer? Ela puxa a cortina, me olha da cabeça aos pés, foi aí que a ficha caiu. Ele disse, nossa, tem uma mulher que abre meu microfone toda hora, já fechei 10 vezes. Hora de almoço. Aí eu fui direto para a sala do dono do hotel Tapajós, que era muito amigo, contei o caso. Estão despedidas. Falei, não. Aí que elas vão odiar ainda mais os negros, e depois que houver curso judia, pior ainda. Vamos fazer um trabalho de educação. Tá. E eu fiz esse trabalho, não vão ser só eles, vai ser todo mundo. Você vai fazer esse trabalho de educação para todo mundo. A gente fez uma semana, foi fantástico. Alguma coisa eles devem ter aprendido. Então, tive a experiência da negritude, e quando eu fiz um boletim de ocorrência porque me roubaram, o policial não me perguntou qual era a minha cor, mas quando eu peguei o BO, estava lá escrito parda. Então, meus amigos, eu não sou branca, e mesmo branca não aceito que coloque no judeu tudo aquilo que vocês odeiam do branco. É uma projeção, é mais uma forma de antissemitismo. Então, a gente tem que ter muito cuidado, que a gente não pode deixar que isso aconteça de maneira alguma. E esse drama, eu assisti a uma palestra, só terminar uma palestra de uma etíope israelense, casou com um americano, e judeu, claro, e ele teve que voltar para os Estados Unidos por conta de trabalho. E ela voltou para ele. Mas ela, consciente dos problemas, com 2 filhos, preparou eles para o seguinte: meninos, era o auge do George Floyd, das manifestações, meninos, se cuidem. Vejam como vocês vão agir, vocês não estão em Israel, estão perto de policial, se cuidem, fiquem com a cabeça baixa, não respondam.
todo o glossário para poder se salvar, não ser levado ou assassinado. Eles ficaram chocadíssimos, mas tudo bem. Agora, o choque maior foi chegar na sinagoga e serem vistos não como judeus, mas como negros. Então, essa dualidade, ela expondo essa dualidade, eu sou judia, sou negra, então, no meio dos brancos, eu sou considerada uma negra, e no meio dos meus judeus, eu também sou considerada uma negra, e, ao mesmo tempo, eu sinto antissemitismo, sou perseguida por todos os lados. Qual é a minha saída? Então, claro que não tem nada a ver com a branquitude, mas é um caso que a gente tem que pensar e tem que lembrar. E, finalmente, para acabar mesmo, a gente está vivendo o renascimento da condição judaica. Eu sei que está todo mundo pessimista, está crescendo o antissemitismo, BDS está florescendo, as universidades estão uma coisa terrível. De fato, isso tudo está acontecendo mesmo. Ninguém pode negar. Mas ninguém pode negar tampouco que há um florescer da curiosidade pelo judaísmo. Há uma vontade incrível de saber o que é o judaísmo, de pessoas buscando as suas origens, pessoas querendo voltar, querendo ser judeus. Vocês não imaginam o número de pessoas que a gente recebe mensagem dizendo eu achei um livro de reza, será que nos guardados do meu avô que faleceu, será que eu sou judia? Será que eu posso ser judia? Como que eu posso fazer? Então, há uma busca incrível para ser judeu. Então, a gente tem que aproveitar esses inúmeros amigos e fazer com que o preconceito anti-judaico seja combatido. A gente tem que se mostrar quanto judeus, enquanto pessoas de princípios, enquanto pessoas éticas, enquanto pessoas que aplicam, acima de tudo, o amar aos outros como a si próprio e não fazer aos outros aquilo que não quer que te façam. Com essas duas frases, se gera um mundo de igualdade, de respeito, de amor ao próximo e de crescimento. Todo mundo floresce num mundo como esse. Muito obrigada. Vamos às perguntas. Zelda, por favor. Parabenizo, Diane. Muito conhecimento em tão pouco tempo. Agora, sim, eu moro aqui em Salvador e eu sou uma das poucas famílias sefaraditas daqui. E, assim, eu tenho até um documento aqui que foi escrito por meu bisavô para um irmão que ficou na Turquia. Meus bisavós e avós eram gregos e turcos. E estamos aqui em Salvador desde por volta de 1910. E, assim, até procurei quando estive em Esmirna lá. E, assim, o turco falou que é um Jewish Ottoman, né? Na época que eles saíram. O rabino daqui ele não conseguiu identificar a escrita, mas assim, eu gostaria, você que tem um conhecimento muito extenso, gostaria de saber realmente o que eu posso dizer nessa carta. Até depois posso te enviar para uma curiosidade. Deve ter alguém que seja capaz de ler. Realmente, essas línguas são todas bem diferentes, bem específicas, mas deve se achar alguém que possa entender. Manda para a gente, que a gente passa para esses grupos da Amazônia, Sephardi, de Israel, e quem sabe dá sorte de alguém conseguir decifrar e entender o que foi escrito, né? Mas é muito interessante, que bom, emocionante. O que pode ser essa escrita? Eu também sou sefaradi. Os sefaradis utilizavam uma escrita chamada Rashi, que nada mais era do que o hebraico para escrever
o espanhol. Então, deve ser alguma coisa nesse sentido. Quem lê hebraico vai conseguir ler. Simplesmente a leitura será em espanhol. É Sim, o Rashi. Rashi. Aham. Obrigada. Nada. Vou chamar o Lúcio Geller para fazer... Não, na verdade, o Lúcio queria saber sobre livros, Diana. Depois você, por favor, passa onde pode ser encontrado alguns livros sobre tudo que você perguntou. Tudo que você palestrou, desculpa. Para as próximas perguntas, vou pedir, para andar da hora, já são quase 2 horas de conversa, que as perguntas sejam bem objetivas, por favor. Tá, obrigado. E a próxima, senhor? Então, Diana, depois você bota, por favor, os livros que o Lúcio Geller perguntou. O Zeca quer fazer uma pergunta. Boa noite, Diana. Parabéns pelo papo. Você é conciso. A minha curiosidade é a seguinte. Essas tribos que foram, estou chamando de tribos, esses grupos judeus que foram encontrados na África, na Ásia, na China, nos indígenas e tudo mais, isso foram coincidências? Alguém trouxe essa notícia para o mundo? Ou existe alguma organização, algumas organizações que saem catando para procurar onde é que eles podem estar de alguma maneira? Que ainda deve ter dezenas deles por aí. Ok? Obrigado. Esse é um outro desafio, descobrir essa gente toda. Essa pesquisadora francesa diz que cada vez descobre novas tribos, novos grupos. Originalmente, era um viajante judeu que passava, que descobria e que levava a informação a seu rabino na volta. Então, era esse método meio, né, informal. Até que... finalmente, por exemplo, os marranos. Os marranos foram descobertos por 2 expedições franceses que resolveram passar do monte e descobriram que havia um grupo aí que tinha toda a indicação de ser judeu. Acharam que os buracos nos portais só podiam ser de Mezuzá, de Mezuzot, e aí isso. Olha, quando a gente pensa que essa descoberta não tem 100 anos, né, dos marranos, então, quanto mundo judaico ainda há por ser descoberto nesse tempo? Então, hoje tem organizações, eu citei 2, né? A World Union for... né? E o Culano, para descobrir grupos. Então, e universidades. Você tem a Universidade da Inglaterra, da França, da Alemanha, a Universidade Hebraica também tem muito interesse em buscar esses judeus, porque quem sabe se a gente conseguir descobrir todos os judeus que perderam ao longo do tempo, poderemos ser tão numerosos quanto os grãos de areia, que foi a promessa que Deus fez a Jacó. Obrigado. Vou chamar o Adolfo. Por favor, Adolfo. É o seguinte, eu queria fazer menção, eu não sei se tinha que, por exemplo, fazer menção que a Record, a TV Record, fez recentemente uma novela sobre a vida de José, que, embora fosse uma coisa muito novela, né? Mas eu assisti... Oi? Romanceada. Eu assisti a alguns capítulos e vi que tinha muita informação sobre os judeus, embora fosse adaptada a uma novela, logicamente não. Então, eu acho isso muito importante, porque deu margem a muita gente, por exemplo, saber alguma coisa sobre a vida de José. E a outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: se você viu na sua pesquisa que o judaísmo é muito ligado à religião, né? Que se você não achou isso nas suas pesquisas, né? Que o judaísmo, a fonte do judaísmo é a religião, e quando se afasta da religião, se afasta do judaísmo.
Tanto é que a maioria das fotos que eu mostrei são pessoas que estão em volta de livros, ou que estão com talit, que estão voltadas à religião. Né? Estão na porta de uma sinagoga, e tem mesmo criança, está brincando do lado de fora da sinagoga, mas está perto de uma sinagoga. Em algum momento vai entrar, vai estar lá. Você vê criança tocando shofar, adultos tocando shofar. Então, realmente... teve uma foto de Sukkot, a maioria dessas tribos, engraçado, fazem as festas. Fazem a festa de Sukkot, fazem o Pesach, fazem as festividades judaicas, são preservadas, são mantidas. E é uma forma de você passar a religião Ledor Vador, às próximas gerações. Obrigado. Já temos perguntas, não? Não temos mais perguntas. Só, na verdade, os livros, Diane, se você puder dar a dica para o Luz Eu mando depois. Você manda, por favor, depois? Que bom, querida, obrigada. Eu só queria fazer um adendo aqui, que no começo eu agradeci tantos palestrantes, eu esqueci 5 nomes e eu não posso deixar de falar. Então, eu queria só complementar, porque depois o Moisés vai vir falar também, e eu quero, por favor, agradecer ao Fábio Kaufmann, à Rabina Lia Baz, à professora Cecília, que falou e nos ensinou sobre o ladino, a Tânia Menai e a nossa super querida Gilda Zucchini. Tá? Não podia deixar de falar esses nomes dessas pessoas maravilhosas. Obrigada, Diane, muito, muito obrigada. Eu quero agradecer a Ana Luísa Grillo Balaciano, que é coordenadora de diálogo interreligioso e interétnico da ARI, e a minha operadora hoje. Muito obrigada, Ana. Ok, gente. Bom, então vamos lá. Eu quero agradecer a essa tribo maravilhosa que eu aprendi a gostar durante um ano todo, a esse ano, a tribo dos seguidores do Segundas Intenções, que são vocês. Por esse ano, por esse prazer, por essa coisa prazerosa que é ter gente ouvindo, gente falando, gente aprendendo, gente se dando por uma coisa chamada judeidade. O nosso viés é sempre algo relacionado a judaísmo, a judeidade. Então, eu acho que nós conseguimos isso durante esse ano. Vamos dar uma pausa. Em janeiro estaremos de volta, contando com essa tribo maravilhosa, contando com todos os palestrantes e, principalmente, com vocês, que são a base de tudo isso que a gente tenta passar, passa e aprende. Muito obrigado e até o próximo ano, um 2022 muito melhor do que 2020, 2021, e que assim seja.